Pronto, do céu, pode abrir seu áudio e ler a missão Tá. para você. Vamos lá, do livro Pão Nosso, pelo Espírito do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 55, Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Essa é a carta de São Paulo aos Romanos. Aí vamos ao comentário. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobre sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. É isso. Obrigado, do céu. Alguém gostaria de comentar a lição? Mauro, Oi? o que eu observei nesse texto tem tantas nuances boas, né? O que eu observei e que é assim que eu gravei mais, é que bem na hora que eu estava ouvindo, caiu aqui uma mensagem que eu havia esquecido de silenciar meu celular, meu filho me chamando, mas já passou, não consegui concluir tudo, mas mais da metade eu peguei. Ela falou do espetáculo bem no início da mensagem. Como é que era mesmo o nome da mensagem, Maria do Céu, por gentileza? Espera aí, deixa eu ver aqui. Já fechei o livro. Coisas Sim. Invisíveis. Coisas invisíveis. E me chamou bastante atenção quando o texto falava sobre o espetáculo da criação universal da natureza invisível. Porque, coincidentemente, nesse final de semana, eu estava lendo um texto sobre geometria sagrada. E, coincidentemente, ontem eu passei o dia no interior, na casa de um familiar que tinha muito girassol plantado ao redor da casa deles. E eu peguei um girassol e lembrei disso, das coisas invisíveis do universo, das criações invisíveis de Deus. E lembrei desse texto que eu havia lido sobre a geometria sagrada. Vocês já pararam para perceber a geometria de um girassol? É perfeita. Não, perfeita não, é hiper perfeita. Parece sim que foi feito um estudo só para colocar um grãozinho do lado do outro numa perfeição infinita. Eu achei isso tão bonito, me chamou muito a atenção esse texto nesse sentido. E se a gente parar para pensar, Mauro e colegas aqui, se a gente ouvir o barulho da chuva, por exemplo, a gente percebe que é uma perfeição sem tamanho, né? Então, a gente
não pode até não estar vendo a chuva, a gente pode estar dentro de casa, a gente não está vendo, mas a gente está ouvindo aquela perfeição que cai, né? E eu acho que assim é no nosso dia a dia, é uma perfeição em tudo, só que a gente está tão no corrido, no automático, que a gente nem se dá conta das coisas magníficas do nosso Criador fez para nós. Obrigado, William. Emmanuel nos chama atenção em relação a isso, né? O que estamos dando mais importância, tanto que ele faz a referência das coisas efêmeras, né? Coisas que são passageiras, né? E, de fato, tudo aquilo que nós interagimos, né? Tudo aquilo que é material, né? Isso é passageiro. Um dia vai deixar de fazer parte da nossa vida, mas aquilo que nós conseguirmos construir, né? Levando em consideração o ser espiritual que somos, isso será assim para todo sempre, né? Então, é uma questão de amadurecimento, de visão, né? E a gente começar, uma vez que cremos nessa possibilidade, darmos, então, chance para que esse entendimento cresça dentro de nós e se manifeste através das nossas escolhas, né? Então, é dessa maneira que nós vamos aí nos amadurecendo cada vez mais em relação à compreensão do papel que estamos desempenhando aqui nessa vida, né? Obrigado do céu, obrigado, Íria. Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Senão, eu sigo aqui a lista. Ninguém? Então, vamos pedir ao nosso irmão Vicente. Vicente, você pode fazer a nossa prece? Com certeza. Só complementando, né, esse texto de hoje é lindo, né? Quando a gente fala no mundo invisível, nós espíritas precisamos entender que tudo é forma de energia, né? Então, a comunicação do celular, o mais importante é a comunicação e não o aparelho, né? A energia elétrica, mais importante é a energia e não a lâmpada. Existe um movimento inteligente por trás de tudo, que a gente precisa entender isso, né? Bom, nesse período de festas, de Natal, sabemos da presença do Mestre Jesus no planeta Terra. É o momento em que ele mais se aproxima da crosta terrestre. É o chamado para nossa vigilância, para que possamos colocar em prática nossos aprendizados, um ano inteiro estudando o livro dos Espíritos. Então, Jesus, Mestre amado, nos auxilie mais essa noite de estudos, de oportunidades, desse aprendizado maravilhoso, que possamos aqui, nessa reunião, em seu santo nome, recebermos os irmãos tarefeiros que vão inspirar a cada um de nós, especialmente aquele que vai conduzir, Mauro, vai conduzir o estudo, para que nossas mentes se abram, para que as questões efêmeras fiquem sempre em segundo plano. O mais importante é a essência dos seus ensinamentos, da sua bondade, lembrando dessas datas maravilhosas, o que realmente importa. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Obrigado, Vicente. Bom, mas estou vendo aqui a Kate Lúcia conosco. Kate, seja bem-vinda, querida. Que alegria tê-la aqui na sala com a gente. Seja muito bem-vinda, tá bom? Beijo grande. Obrigada, Mauro. Boa noite a todos. Muita alegria também. Bom. Olha, quem estiver interessado em livrinhos, né, para criança, Kate tem alguns livros, né, Kate, que você já editou, né?
Sim, já editei alguns pela editora ID e pela Fergus. Saiu até um novo agora em dezembro, Bom, sobre o depois, Natal. depois Hã? publica lá no grupo depois, Ah, tá bom, vou os livros, colocar. tá bom? O pessoal saber quais são os títulos. Tá bom. Beijão. Então, vamos lá. Ronald, você vai ser o nosso leitor de hoje. Ronald, está ouvindo bem? Não. Agora estou. Quer que eu leia? Posso ler? Por favor. É só porque o seu livro é parecido com o meu aqui, Sim, a tradução para ficar mais fácil o pessoal acompanhar. positivo. Então, podemos? Podemos. Boa noite a todos, mais uma Ronald. vez. Ronald, momentinho. Mauro, qual que é a sua tradução? Então, eu uso o Kardecpedia, né, o site, né? Ah, E a tá. tradução de Herculano Pires. Então é a do Ronald, Herculano Pires. É Ó. dentro do livro que tem. Provavelmente Deixa eu- deve ser. Deixa eu A ver minha aqui, peraí. também é, Mauro. A minha Vamos lá. também é de Herculano Pires. Porque parece que é mais clara, né? Mais objetiva Tradução essa de Guilom, resposta. Eu gosto Tradução de bastante Guilom dessa Ribeiro. tradução. Federação Espírita. Agora, Vamos lá? vamos lá. Obrigada. 594. Têm os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, têm. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restrita também são as ideias que podem ter. Ok. Então, essa resposta, né, do Livro dos Espíritos, em relação à forma de comunicação dos animais, ela é muito interessante, porque não significa dizer que os animais não se comuniquem. Existe uma comunicação. Nós vimos nas perguntas anteriores que ali está um princípio inteligente, né? Então, como princípio inteligente, existe a necessidade, sim, né, de se cumprir algumas leis, né? Leis naturais, e muitas espécies, de alguma maneira, né, elas precisam se comunicar, né? Porque eles exercem, algumas espécies, ações combinadas, né? Você vê, o leão caça coletividade, a maioria dos grandes predadores caçam, né, em coletividade. Então, existe, sim, uma maneira, de alguma maneira, né, uma comunicação entre eles. É o que os nossos irmãos espirituais estão nos dizendo aqui. Porém, ele fala lá, né? Se a gente se refere a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Mas existe uma maneira de se comunicar. Ok? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Tá? Se comunicam? Sim, se comunicam, de alguma forma. Não sabemos como. Ok? Mas não de uma maneira articulada como nós compreendemos, como nós usamos o nosso sistema de comunicação. Tá? A gente vai ver até que ele vai avançar aqui em algumas perguntas, que Kardec era bastante sagaz, né? Então, ele avança em algumas perguntas de complexidade, a gente vai ver como os espíritos vão nos responder. Diga, Suzy. Não, rapidamente, só para exemplificar, acho que claro que eles têm a forma de comunicação, mas o que mais chama a minha atenção é das formigas. Você deixa cair um pouquinho de açúcar, uma danada de uma formiga vai lá, caguete, fofoqueira, vai lá, avisa as outras. Quando você vê, a pia está lotada de formiga. Elas se comunicam, muito legal a gente observar a comunicação dos animais, né? É só para exemplificar. Ok. Diga, Angélica. Também, Mauro, para exemplificar, entre aspas, né, linguagem dos animais, eu acho muito interessante os gatinhos, porque como eu tenho muitos, eu observo, né? As gatinhas, quando elas têm os bebês, ficam espalhados, né? E alguns a gente consegue ficar vigiando a ninhada. Então, uns 15, 20 dias, ela fica com esses gatinhos só embaixo dela ali, sai para comer e volta.
Quando eles começam a caminhar, eles começam a brincar, então eles saem daquele local que ela determinou e começam a afastar só um pouquinho, eles não afastam muito. Quando eles afastam, é interessante porque o gato mia, né? O miado do gato a gente conhece. O miado da gata para localizar os gatinhos é diferente. Então, quando ela percebe que eles afastaram um pouquinho de onde ela deixou, eu já observei isso, assim, acontece com todas. Ela não mia como mia assim comum. O miado é diferente, é como se ela chamasse, e eles vêm imediatamente. Quando eles escutam o miado, eles vêm. Aí, por exemplo, ela tem 5 bebês, ela mia, vem 4, fica faltando um, ela continua miando e ela caminha para o lugar que ele está. É muito interessante. Então, quer dizer, tem um diferencial no miado, né? Ela está miando, como qualquer um, mas ao procurar os bebês, ela parece que ela está dando um comando, né? Uma ordem. E eles sabem que eles têm que voltar ao local. Isso eu já observei várias gatas aqui em casa e acontece isso. Assim como quando eles estão, assim, por exemplo, teve uma ninhada aqui que morreram todos. Veio, tipo, aqui tem muito sarueu, não sei se aí no Rio vocês chamam de sarueu ou gambá, e ele comeu os gatinhos, que ela deixou muito, assim, aberto, né? E ela ficou chorando uma semana com esse mesmo miado, chamando os gatinhos. Ela parece, não entende, né? Que eu não sei o que aconteceu, mas ela com o mesmo miado, ela chamou durante uma semana. Então, tem esse diferencial no miado dos gatos. Só para ilustrar também, que eu acho muito, muito interessante. Sabedoria de Deus, né? Com certeza. Tudo bem? Podemos seguir? Então, vamos adiante. Outro exemplo forte também é o chamado dos lobos, o uivo do macho alfa, para reunir a alcateia. Estejam à distância que estiverem, vão passando o comando e daqui a pouco está todo mundo, a matilha está reunida para o ataque, enfim. É uma comunicação que só entre eles realmente, mas é uma coisa muito bacana. Vamos lá. Então, 594A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam? Não. Não. Esses parece que nenhuma linguagem usam? Não. Compreende-se por outros meios, para vos comunicar reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra? E os mudos, facultados? Fechou o áudio. Ronald, você fechou o áudio. Perdão. Volta, por favor. Eu volto, desculpa. 594 alfa. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam? Não? Compreendes por outros meios, para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, homens, só dispondos da palavra? E os mudos, facultada lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de se exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Ok. Então, como nós tínhamos falado anteriormente, né? Como os animais eles precisam, de alguma maneira, desenvolver uma certa relação entre as espécies, né? As espécies que se constituem, principalmente aquelas em bando, é claro e óbvio que tem que haver uma forma de se comunicarem, né? Quem foi que trouxe o exemplo a Suzy, né? Que trouxe o exemplo das formiguinhas, né? A gente já viu os estudos ali que elas tocam as anteninhas, né? Elas tocam as anteninhas entre elas ali e tal,
pode ser que seja ali a forma de se comunicarem, né? As abelhas, as baleias, né? Os elefantes. Então, de alguma forma, esses grupos precisam estabelecer uma comunicação até para a sobrevivência deles, né? Então, a resposta aqui dos espíritos ela é muito interessante, inteligente, porque ela mostra exatamente aqui como ele fala aqui, ó. Porém, a linguagem dos animais, né, ela é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades, né, e ideias. Então, aquilo que eles precisam fazer para manter, então, no caso lá, comunicação para manter a prole, né? Então, alimentação vai ser uma, para a procriação vai ser outra, né? Para a fuga vai ser outra. Então, claro que entre eles vai se estabelecer ali uma forma deles distinguirem uma coisa da outra, né? Até entre nós mesmos, né? Nós, pela pura entonação de uma mesma frase, ela arrebata, muitas das vezes, um sentido ou de outro, né? Então, isso é muito importante da gente entender. Ok? Tudo bem até aí? Vamos ao comentário. Mauro, Pedro levantou a mão. Oi, fala, Pedrão. Obrigado. Valeu, Mauro. Eu só queria entender um pouquinho aqui, Mauro, quando ele diz a linguagem do homem é perfectível. Isso quer dizer que a nossa linguagem ainda vai se aprimorar mais ainda? Com certeza. Você tem dúvida? Olha como a nossa língua era pobre, né? Há tempos passados. Hoje, o nosso vocabulário está mais enriquecido, né? A nossa capacidade de trazer palavras novas para explicar de forma mais específica determinadas situações ou coisas, ela vai se aprimorando com o tempo. Lembra que na época do Cristo, né? No hebraico arcaico, uma palavra significava tanta coisa, né? E a gente precisava pegar ali o contexto para poder saber de que maneira eu vou interpretar essa palavra para né, que a pessoa quis dar. Hoje, nós já temos um vocabulário bem mais extenso. O próprio Kardec criou palavras novas para poder estabelecer de forma mais direta aquilo que ele estava revelando, né? Os fenômenos espíritas, espirituais. Então, sim, eu concordo perfeitamente. Nós estaremos cada vez mais aperfeiçoando a nossa linguagem e também o nosso entendimento, né, a respeito de muitas palavras que hoje já conhecemos. Né? Conhecemos a palavra, mas muitas das vezes desconhecemos como essa palavra se aplica, né, numa determinado contexto, né? Então, isso é muito, sim, relevante e importante, mostrando que, de fato, nós vamos aí caminhando para o entendimento cada vez mais alargado. Os próprios espíritos, nós falamos isso na semana passada, né? Os próprios espíritos nos dizem, né, que faltam palavras para nós compreendermos o que eles querem nos dizer. Então, por mais que eles saibam o que eles querem nos falar, mas nós não temos ainda palavras para que eles possam usar e designar exatamente aquilo que eles já conhecem e, porventura, possam nos dizer. Diga, Íria. Okay. Então, Mauro, eu ouvindo você, lembrei que eu li que a própria palavra espiritismo não existia antes, né? Era desconhecido. Parece-me que foi o Kardec que deu esse nome, né? Que idealizou esse nome, né? Para o espiritismo, né? Não era conhecido, né? Exatamente. Ele criou algumas palavras dentro do contexto da revelação do espiritismo, né? Sim, e aqui, nesse texto que nós vamos entrar agora, ele fala, dai uma olhada lá no 282, como os espíritos se comunicam entre si. Então, eu estou aqui pensando que os espíritos desencarnados, eles também se comunicam entre si, né? Sim, com certeza. E foi interessante você trazer esse assunto, William, porque mesmo no plano espiritual,
por mais que a gente saiba que a forma de comunicação dos espíritos seja pelo pensamento, mas nem todos conseguem fazer esse tipo de comunicação. Por quê? Porque ainda não aprenderam. Muitos ainda esperam se comunicar pela palavra articulada, né? E insistem nessa forma de comunicação por um certo tempo, até que eles consigam entender que já não mais precisam, entre eles, se comunicar dessa forma e aprendam a usar o pensamento como linguagem universal, né? Então, realmente existe entre eles uma certa diversidade também de forma de comunicar. Isso me faz, só para complementar também, isso me faz lembrar daquele livro que o Luiz Sérgio escreveu. Ele contou alguma coisa a esse respeito para a irmã dele, prima, eu acho que era, né, que ele falava para a prima dele. Ele falou, eu não lembro exatamente o que, mas eu li o livro, eu lembro que teve alguma coisa que ele falou sobre a comunicação, que ele ainda não estava entendendo bem, porque ele ainda não conhecia certas palavras que ele ainda não sabia o significado, me lembro bem. E com relação a isso, eu queria fazer uma confissão aqui, uma coisa que aconteceu comigo e eu fiquei pensando isso e eu acho que vale a pena uma reflexão. Me peguei pensando, será que estamos vivos ou será que estamos mortos para os espíritos desencarnados? Me peguei pensando isso, por quê? Vou explicar. Porque dias atrás eu saí do corpo de novo, como algumas vezes acontece, não é porque eu queira, isso acontece. Eu, na meditação, me aprofundei muito, mas não estava dormindo, embora pareça, mas não estava dormindo. E isso tem acontecido bastante já. E aí o que aconteceu? Numa hora dessas, eu saí do corpo e eu assisti uma conversa entre minha mãe e minha avó. Minha avó deve ter uns 40 e poucos, quase uns 50 anos por aí que é desencarnada, e a minha mãe tem 31 anos que desencarnou. E eu vi as duas conversando, e a minha avó pergunta para minha mãe, e os seus filhos, eles todos, como é que eles estão? Eles já vieram? E a mãe disse, não, coitadinhos, estão lá ainda. Ué. E aí eu fiquei pensando, será que nós estamos vivos ou estamos mortos aqui? O que vocês acham? Não, eu acho que estamos mortos. São instantes diferentes, né? Mas estamos sempre vivos, né? Tanto os irmãos que estão desencarnados estão vivos, como nós aqui, enquanto encarnados na experiência física, também estamos vivos, né? Somente experimentando situações e contextos diferentes, estágios diferentes. Mas estamos vivos, com certeza. Nenhum de nós aqui na sala entende que os nossos entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual estão mortos. O que morreu foi o corpo, né? Aquele elemento, né, transitório é que ficou para trás, mas o ser consciente continua. Então, não existe essa visão. Se alguém tem, é porque não compreende com clareza, né, o que estamos aí vivenciando em nossa trajetória evolutiva. Mas, na verdade, não existe morte, né? Não do ser inteligente, não. O que existe realmente essa fase transitória em que deixamos a vida espiritual, chegamos para as experiências na vida física e retornamos para a vida espiritual. É assim que funciona. Diga do céu. Mauro, eu tenho essa dúvida já há muito tempo, eu sempre quero perguntar e sempre esqueço. Agora foi falado na comunicação dos espíritos, aí eu lembrei. Quando a gente vai para o outro lado, existe uma linguagem universal? Eu, por exemplo, posso falar com uma pessoa da Alemanha, uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa da Austrália, no meu idioma. Eles me entendem? Como é feito isso? Que até hoje eu nunca entendi. Então, do céu, a linguagem universal é o pensamento, né? Os dizem os espíritos. Pensamento é a linguagem universal. Mas todos nós sabemos usar o pensamento para se comunicar? Muitos não.
Eu tive uma vez uma reunião mediúnica em que um espírito se apresentou, era uma francesa, e ela dizia que estava aprendendo português para se comunicar melhor aqui no Brasil. Então, veja bem, existe a preparação para as experiências, mas existe, sim, um meio comum desse aprendizado, dessa forma de nos comunicarmos, né? E, sim, é o pensamento. O próprio André Luiz, se vocês estudarem as obras na sequência, vocês vão ver que ele vai aprendendo aos poucos, né? Ele vai primeiro tendo a necessidade de conversar, de falar e tal, depois ele começa a questionar o Lísias, né? Está lendo meu pensamento, né? Depois ele diz, olha, agora quem está lendo seu pensamento sou eu. Então, ele vai aprendendo com o tempo. E aí que a gente começa a descobrir essa maneira, né, universal. Beleza? Então, é isso que nos dizem os espíritos. Agora, se nós temos ainda dificuldade de entender que temos essa possibilidade, né, e buscarmos usá-la, a gente vai ficar preso àquilo que conhecemos. Então eu só sei falar o português, então eu tenho que achar a pessoa aqui que entenda português, senão eu não vou conseguir me comunicar. É um atavismo nosso. Não que isso seja uma imposição para a comunicação, não é. É algo que nós criamos como uma certa dependência. Isso, às vezes, leva tempo para que a gente se desvincule disso. Diga, Ronald. Em situações, vocês vão se lembrar, ainda como encarnados, que a linguagem universal se faz presente. Por exemplo, no primeiro terremoto que houve no Haiti, diversas forças de diversos países, em cada um com o seu idioma, o brasileiro não entendia o francês não entendia o canadense não entendia o alemão, enfim. Vieram bombeiros de todas as partes do mundo. E eles ali se entenderam e a linguagem fluiu, porque a missão era resgate. Então, nesses momentos assim de catástrofe, essas coisas, se faz presente essa linguagem, né, universal. Embora a gente não entenda os idiomas, mas o objetivo é comum, é claro, né? E isso muitas vezes acontece. Uma outra coisa que eu ia perguntar a você, os nossos filhos, os nossos netos, principalmente, não conhecerão muitos idiomas que já estão, alguns até já sumiram, né? Algumas civilizações já se foram, muitos dialetos, muitas línguas já não existem mais, né? Isso aí, infelizmente, a gente não tem como, vamos dizer assim, salvaguardar, né? Porque não tem mais ninguém daquela tribo, daquela região, enfim. A espiritualidade, nesse caso aí, ela tem um propósito para a extinção desses idiomas? Faz parte do progresso, Ronald. A linguagem, a comunicação também ela progride, né? Então, aquilo que antes era primitivo, ele tende sempre ao progresso. Então, a comunicação é a mesma coisa. O dia que nós nos comunicarmos só pelo pensamento, ninguém vai mais lembrar do latim, do francês, do inglês, porque a linguagem vai ser o pensamento, né? Então, isso vai ficar em segundo plano. Então, claro, nós mesmos, quando éramos mais atrasados, né, nós tínhamos uma restrição linguística muito grande. Esse exemplo mesmo que você trouxe aí, né, em catástrofes, como é possível se comunicar? Porque se estabelece procedimentos padrão, se estabelece protocolos padrão. Então, a pessoa sabe o que fazer, independente da linguagem, não precisa nem falar, a pessoa já sabe o que vai fazer. O que eu vou usar? Eu sei que eu vou usar porque existe um protocolo, porque existem aqueles símbolos que me diz o que cada material é. Por isso que a comunicação ela é facilitada. Se nós dependêssemos de nos entender pela linguagem, ficaria muito mais difícil. Então, foi dada a esses eventos, né, que esses recursos surgiram. Então, também, no processo de comunicação, a mesma coisa vai se dar. Então, se alguma, como você trouxe, né, se alguma tribo primitiva lá deixou de existir, e junto com ela foi a sua linguagem, é porque, com certeza, vai estar dando passo adiante na evolução, no progresso, e adotando, né, aumentando, multiplicando
o seu próprio vocabulário, né? Então, é dessa maneira que as coisas caminham, né? Ok, obrigado. Beleza? Tudo bem. Podemos seguir? Vamos lá. Vamos adiante. Kate, se quiser nos ajudar, fique à vontade, tá, Kate? Só abrir o microfone e colaborar aí com a turma. Vamos lá, Ronald. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante que esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Então ele está trazendo aqui, fazendo um comentário a respeito exatamente dessa maneira das comunicações entre diversas espécies, né? Eu passei um tempo lá na Ilha da Trindade, né? A Ilha da Trindade é uma ilha brasileira, né? Um território brasileiro no meio do Oceano Atlântico. Eu passei um tempo lá. E lá tem uma comissão permanente do TAMAR, né? Que acompanha a desova das tartarugas, né? Faz todo esse acompanhamento. E aí a gente perguntou, eu perguntei lá para o pessoal do TAMAR, né? Mas vem cá, como é que vocês já chegaram a algum consenso, algum estudo, né? Que comprove que a tartaruga volte exatamente para o local onde ela desovou? E aí eles disseram que sim. Mas qual é a maneira? Eles acham, pelo menos o estudo mais próximo que eles chegaram, que essa relação ela é magnética. Então, quando a tartaruguinha ela desova numa determinada praia, de alguma maneira isso fica registrado em algum sistema lá da tartaruga magneticamente. Então, ela sai, aquelas que sobrevivem, né? Nadam, vão para os oceanos, mas na época da desova, elas voltam exatamente para a mesma praia que elas nasceram. E eles associam isso a um registro magnético. Não é uma forma de comunicar? É uma forma de registrar uma informação, né? E resgatar essa informação onde quer que elas estejam. Então, aqui ele dá alguns exemplos, né? A nossa própria aviação, ela aprendeu exatamente com o voo de pássaros, na sua coletividade, dos gansos, né? Que eles trocam de posição. Se vocês já nunca viram, olha aí no Animal Planet, ou lá no YouTube, né? Formação em delta. Formação em delta. Então, eles vão trocando a posição, né, daquela liderança da ponta, sem perder o rumo do objetivo para onde eles vão. Então, tudo isso tem uma orquestração, né? Tem uma orquestração necessária e, claro, sempre de acordo com cada espécie, tá bom? É importante a gente saber isso. Diga, Andresa. Boa noite a todos. Isso que você explicou das tartarugas também foi explicado para aquele pinguim que foi salvo por um pescador numa cidade litorânea aqui do Brasil, agora eu não me lembro qual. Aí que todo período o pinguim voltava para encontrar com esse pescador. Aí o pinguim ficou 5 anos sem retornar. Aí esse pescador já estava até desacreditado. Aí retornou agora de novo, entendeu? E foi lá, teve o mesmo hábito que ele tinha. Aí foi dada essa mesma explicação das tartarugas, dessa parte aí, magnética, esse daí que você explicou, entendeu? Por isso que eles retornam, como é que eles guardam o caminho. É isso aí. Existe sempre um condicionamento que fica estabelecido, né? No caso da tartaruga, e provavelmente nesse caso que você trouxe aí dos pinguins, nem é um condicionamento, é um registro mesmo, né? Um registro
que faz com que eles retornem àquele ponto quando necessário, né? E aí vem a questão instintiva, que nós já vimos aqui, lei de procriação, lei de conservação, as leis naturais, né, que vão exercer aí a ação de controle e de condução dessas espécies. Tudo bem? Podemos seguir em frente? Vamos lá. Mauro, Oi. Mauro, tem as maritacas também, né? Aqui em casa tem muita maritaca. Elas vêm, por exemplo, de manhã elas estão aqui. Elas vêm assim, quando está amanhecendo o dia, elas começam o barulho, né? Aí você olha para as árvores, ela está coberta das maritacas, e elas conversando ali, na linguagem delas, que a gente fala conversar, né? De repente, assim, param, uma voa e o resto tudo vai atrás, para o mesmo sentido que elas vão. Quando dá mais ou menos 5, 5:30 da tarde, elas voltam e começa aquele alvoroço, né? Aquele barulho, muitas delas para, e aí elas vão para o lado mais assim, aqui eu moro no sul, é mais para o lado assim, mais sudeste que elas voam. Aí voam todas, de uma vez só, vão na mesma direção. Mas parece assim que elas têm uma reunião antes, faz o barulho, e aí começa a revoada. Eu entendo que é uma maneira também que deve existir alguma coisa aí que indica, né, o local que elas têm que ir. Porque por que elas vêm aqui, reúnem aqui na árvore, fazem toda a comunicação e aí vão embora? Tudo junto. Então, existem vários motivos que podem explicar isso, né? Pode ser a questão de alimentação, pode ser uma questão de proteção, pode ser um estágio apenas de descanso transitório. Tem muitas coisas que explicam isso, né? Só que a gente não é maritaca, o dia que a gente A do descanso faz muito sentido, né? Do descanso, porque elas param por algum tempo aqui na árvore. Pois é. Você já viu uma aqui na ilha? Desculpa, eu não vi que a ilha estava com a mão levantada. Fala aí. Mas pode falar, Ronald, eu espero. Não, aqui na ilha, Mauro, você já deve ter percebido, quem for aqui da ilha já deve ter percebido. Eu não sei se é biguá o nome dessas aves, que elas dormem nas árvores ali da reserva da Marinha, naquela mata ali do Yacht Club da Guanabara, e geralmente 5:30, 6 horas, a hora que a gente saía para remar, elas decolam, mas em grande quantidade. Elas vão em sentido lá de Itacolomi. Eu não sei se é para alimentação ou é proteção, alguma coisa. E à noite, ao cair da noite, elas retornam. Então, quer dizer, a reserva da Marinha, ali na Ilha Seca, por ali assim, é dormitório. Mas de manhã cedo, alvorada, 5:30, 6 horas, saem em bando, formação em delta também, e vão lá para Itacolomi, Guapimirim. Já deve ter visto essas aves, eu trabalho ali dentro, né? Ali dentro da reserva, e ali são todas de ninho, tem muito ninho. Tem. É biguá, né? É biguá? Tem várias espécies, tem garça. São várias espécies. Tem várias espécies. E Gaíra? Mas olha, só para colorir tudo que vocês estão falando a respeito da linguagem, eu lembrei, porque quando eu morava lá no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos muitas araras passando por cima da casa todo instante. Lá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde eu morava, tinha muito. E do lado da minha casa tinha um pé de manga, então elas viviam lá. E eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que as araras, elas são fiéis. Por exemplo, se uma do casal morre, ela nunca mais se junta com outra arara. Eu não sei se essa questão é verdadeira, não sei se é científica, mas eu ouvi falar. E se for verdade, que eu não sei se é muito interessante, né? Como é que elas sabem que aquela uma é viúva e não vai se juntar com outro macho ou com outra fêmea? Bem interessante isso, né? A linguagem dos animais. Existem algumas espécies que, de fato, têm esse comportamento, né? Monogâmico, né? Tem algumas baleias, baleia principalmente também, tem esse comportamento, mas é de cada espécie, que nós estamos falando aqui. Cada espécie ela existe por um propósito, né?
e tem um comportamento adequado ao propósito pelo qual ela existe. Então, é isso, é lei natural. Vamos adiante? 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supomos. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a estes, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Ok. Então, está aí, bem claro, né? Então, claro que, como até o próprio, nós já vimos anteriormente, existe uma inteligência rudimentar. Essa inteligência rudimentar existe exatamente para essas coisas que nós estamos conversando aqui. Então, quando ele fala aqui, né, que os animais não são máquinas, claro que não são. Elas têm ali um grau de liberdade, né? Mas ele explica com toda clareza. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. Para quê? Para poder fazer cumprir as leis naturais. Lei de conservação, lei de reprodução, lei de distribuição, né? Então, essas leis naturais, entre outras, precisam ser cumpridas. Para que isso possa ser cumprido, eu tenho que ter um mínimo, né, de liberdade de ação para que isso aconteça. Então, o acasalamento segue um determinado período, né? A alimentação daquele grupo social animal também precisa ser mantido. A ordem precisa ser mantida. Por isso que a gente vê, sempre tem, dentre qualquer espécie, aquele que vai conduzir o bando por um certo tempo. Depois ele é trocado, né? Envelhece, tal, o outro toma o lugar. Porque, sim, é necessário. Né? Senão as coisas ficam muito perdidas, muito dispersas. Né? Não pode, né? Então tem que ter ordenação. Então, como eles falam aqui. Mas ele continua, ó. Liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. E não se pode comparar à do homem, sendo bem inferiores a este, ou seja, do homem, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, bem claro. Então, o que eu preciso? O que lá a cobra precisa? Ela precisa de... Então, o grau de liberdade dela está destinado a isso. Ah, o leão, aquilo. A baleia, aquilo. A maritaca, aquilo. Então, cada um está ali, né, circunscrito, dentro das suas competências, das suas necessidades. E, para isso, precisam se comunicar. Para isso, precisam organizar as ações de forma limitada, simplória, primitiva, porém eficiente para cada espécie. Você não vê aquelas que estão em sociedade, né, se perderem. Não vê ninguém se perder. Né? Quando se perde, é natural. Por exemplo, lá na África, né? A leoa perdeu um leãozinho. Por que perdeu? Porque o leãozinho, como a gatinha da Angélica, né, se afastou, né, um pouco da mãe, aí tem um predador, o predador vai lá e age. Se não for isso, não se perde. A leoa vai lá, acha e traz de volta. Né? E também, quando tem que botar para fora, são mais eficientes que a gente, né? Que a leoa vai lá, ó, vai, agora a vida é sua, sai daqui, vai viver a sua vida. A gente não, deixa embaixo do braço. Não, meu filhinho, deixa ele aqui comigo. Não vai não, fica com a mamãe. É assim que a gente faz? Então, mas eles são mais eficientes, porque tem que cumprir isso. Tem que cumprir. Senão as espécies não progridem, não se fortalecem. Por que o leão, que assume uma nova sociedade lá, né, não mata os filhotes do líder anterior?
para isso, para fazer valer o quê? A prole dele. Então, é como a gente vê. Na nossa sociedade, a gente não faz isso, né? Olha, agora, a partir de hoje, né, quem está conduzindo sou eu, não preciso matar todo mundo. Chega num acordo. Por quê? Porque nós temos um senso moral que os animais não têm. Então, é importante a gente fazer essa distinção, né? Diga, Ronald. Só para ilustrar também, uma coisa que foi nos ensinada no estágio que eu fiz de sobrevivência na selva, o pessoal fica logo com medo, né, dos animais, aquelas coisas. Os estranhos aqui somos nós. O habitat aqui é deles. Eles só vão nos atacar se sentirem ameaçados. É o que ele fala aqui. Então, eles usam essa comunicação, esse conhecimento dele, como defesa. É o instinto de preservação do animal. Tanto a cobra... Ou se tiver com fome, né? Não, se tiver com fome, claro. Mas, e outra coisa, tem as trilhas, né? Onde tem trilha, sinal de humano, o animal não vem, porque ele sabe que o humano é o agressor, é o predador do animal. Então, ali naquela trilha, ele não vai. Agora, se você sair da trilha e der a infelicidade de pegar um animal desse com fome, aí realmente um abraço. Mas, realmente, o instinto de preservação dele se faz mais forte. Cada animal tem um raio de ação. Ele sentiu que tem alguém dentro desse raio, ele se sente ameaçado. Aí sim, aí ele pode, ou com fome ou não, ele pode atacar, mas é por defesa, instinto de preservação. Obrigado, Ronald. Diga, Angélica. Mauro, também quando ela sente que não vai, quando a mãe sabe que não dá conta de cuidar da prole, ela abandona, não é? Porque quando eles nascem doentinhos, ela não fica com eles. Eu já cuidei de vários gatinhos que a mãe, ela abandonou. Eu não sei, é o instinto, né? Porque ela tem vários. Então, para preservar os outros, eu acho assim que ela deve ser, eu não sei. Ela larga, porque, por exemplo, eu já tive várias vezes que aconteceu isso com as gatinhas aqui do jardim, e eu cuidei. Teve uma que ela voltou e colocou mais um perto. Eu achei aquilo muito assim interessante, porque ela largou o homem no jardim, nós fomos lá, colocamos ele numa caixinha e cuidamos, porque quando ela deixa o gatinho, quando ele nasce, ela já percebe que ele não vai sobreviver, ou vai dar trabalho, vamos dizer assim, né? Então, ela abandonou. Eu peguei, coloquei, no outro dia, ela trouxe outro, deixou no mesmo lugar. De novo, né, a lei de conservação... Eu acho que é instinto. É, instinto, claro que sim. A lei de conservação, ela passa por isso, né? Você tira o fraco, né, para não enfraquecer o todo. A gente observa isso entre os animais, né? Os doentes ficam para trás, né? Então, por exemplo, essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo, né, de uns leões, né? Que estavam lá esperando, analisando ali o bando de búfalo para poder pegar ali o mais fraquinho, né? Aí viram lá um filhote e realmente o leão foi lá e conseguiram espalhar o bando e aquele filhote ficou destacado. E aí foram lá pegar o filhote. Aí veio o búfalo adulto, né? E espantou o leão que estava lá prestes a comer o búfalozinho. Depois, o que eles fizeram? Eles se reuniram, no meio ficaram os filhotes, ficaram os jovens saudáveis, depois os adultos e, por fora, os velhos e doentes. Olha como é que são. Então, ou seja, deixaram os velhos e doentes, mas, né, que podem enfraquecer o bando, para serem consumidos. A gente faz o quê? A gente faz o contrário. Mulheres e doentes, a gente protege, né? E os mais fortes ficam para fora para poder salvaguardar a nossa sociedade. Então, assim, a gente vê que existem coisas que, de novo, existem leis, gente, leis de Deus, são as leis naturais, que estão aí justamente para botar a ordem na casa, né? E lembrando o seguinte, toda vez que a gente interage com qualquer animal, o animal vai nos ver como igual a ele.
Então, ele vai nos inserir na sociedade dele. Ok? Então, você vai lá, pega um cachorro, pega um Rottweiler. Aí você bota o Rottweiler dentro da sua família, ali na convivência. Ele vai enxergar cada membro da família como um Rottweiler. Ele não vai enxergar você como um humano. Ele nem sabe o que é humano. Como ele cresceu junto, ele acha que todos ali também são Rottweiler. Então, por isso que ele, a depender do comportamento de cada pessoa com ele assume, por exemplo, que o dono dele é o macho alfa. Por isso ele obedece. E aí eu me lembro daquele filme A Era do Gelo, né? Que aquela elefantezinha que foi criada com os gambás achava que era gambá. Porque é isso, né? Eles absorvem aquilo que eles foram acostumados, né? Desde pequeno. Então, a gente acha que o animal entende o homem, não. Ele se enxerga dentro daquela sociedade que ele está acostumado. Só que ele acha que cada membro é um membro daquela no caso dos animais, dos cachorros, né? Daquela matilha e tudo mais. É assim que funciona. Por isso que os treinadores, né, quando vão dar o adestramento, eles falam da importância dos donos participarem, apresentarem determinado comportamento e postura, porque é isso que vai determinar para o animal se ele vai ser o alfa ou não. Se ele não enxergar isso nos donos, é quando a gente tem um animal problemático. Assim, esse animal não obedece, por quê? Porque ele se viu como alfa. Ele não viu ninguém fora, né, do relacionamento dele mais forte que ele. Então, ele assume para ele a matilha. Então, todo mundo da casa é inferior a ele, por isso que ele fica um animal descontrolado. Entendeu? Existe essa análise, né, comportamental dos animais que precisa ser entendido, porque é assim que eles vivem. Lembra que nós já estudamos aqui anteriormente, né, que os animais não evoluem no sentido que nós compreendemos de evolução? Ou seja, que o pardal faz o seu ninho desde a época do dilúvio até os dias atuais, né? Então, nós cada vez mais estamos aproximando os animais da nossa convivência. Então, eles trazem essa memória de cada espécie. Tem essa memória, né? É o costume daquela espécie, é o motivo pelo qual aquela espécie existe. Então, se ele não for constrangido, aqui entre aspas, né? Acostumado, né? A perceber que ele é membro de uma sociedade, mas não é o agente mais forte da sociedade, ele vai assumir esse papel. E isso é instintivo. E é por isso que a gente tem que ter, a saber lidar com esses animais, né? Porque esse instinto sempre vai estar ali presente, não vai mudar. O animal ainda percebe quando nós, humanos, estamos com medo, porque o nosso organismo ele elimina, através do suor, não sei agora, um feromônio aí, que o animal ele sente que você está com medo. Aí você passa a ser um possível vítima. É adrenalina. Adrenalina, é. Pois é, então, veja bem, ele não percebe, isso é importante, né? Ele não vai interagir com as nossas emoções, ele vai receber os sinais que as nossas emoções fazem no nosso organismo e alteram, de alguma maneira, esse comportamento. Pode ser um batimento cardíaco, por exemplo, né? Quem anda a cavalo sabe disso. Se você ficar tenso em cima do cavalo, o cavalo vai demonstrar atitudes tensas, né? Então, é isso. Então, não é aquele, coitada, ela está triste, olha, eu vou lá consolar ele. Não é isso que acontece. Mas ele percebe, por essas alterações fisiológicas, que algo está diferente. Por exemplo, existem animais, eu não sabia, mas fiquei sabendo. Existe um cachorro que eles são treinados para descobrir se a pessoa tem câncer ou não. Sim. Mas é por onde? Ele tem raio-x? Não tem. Mas é por quê? Porque, segundo estudos, pessoas que apresentam câncer têm alterações, né,
que os animais, alguns animais percebem. Então, veja como são interessantes as coisas, né? A gente, às vezes, não sabe por que aquele animal está ali presente. A cobra, por exemplo, a cobra peçonhenta, né? Muita gente diz assim, para que esse bicho existe? Se não fosse o veneno da cobra, não teríamos anestesia, não teríamos aí coagulantes. Né? Então, Deus é perfeito, gente. A gente que não consegue entender as coisas que ele coloca aí para o nosso bem, para o nosso benefício. Mas tudo é para o nosso bem. Tudo. 100%. Tudo bem? Ilha, diga lá. Eu não sei se a Angélica não está na frente. Tem a Angélica. Acho que a Angélica terminou, Angélica. Nem... Acho que ela... Seu áudio está fechado. Estou sem áudio. Não, Mauro, é porque sempre meus casos aqui, né? Porque eu tenho um cachorrinho que mora aqui no condomínio, ele é de rua. E aí ele foi morar com o nosso jardineiro aqui. Toda quarta-feira, que é o dia que o nosso jardineiro vem, ele vem junto, fica aqui o dia todo, e aí ele gosta de pão com manteiga. Aí ele sabe que eu estou aqui, ele vem logo, pula em mim, eu dou pão com manteiga, ele come aquela festa, né? Deixa passar a mão na cabeça. Agora, o nosso jardineiro viajou, foi passar as festas lá com a família dele. E ele ficou sozinho. Quem ficou cuidando do cachorro? Nós aqui, lógico, né? Interessante que o cachorrinho fica lá na porta da casinha dele, que ele mora lá no fundo do condomínio. Ele fica lá, no mesmo lugar, deitado, ele não sai do lugar. Então, eu vou lá, coloco a comida dele, chamo, ele vem, eu dou o pão com manteiga para ele, ele pula, brinca, aí ele volta lá para o cantinho dele. Eu vou, coloco a ração. Quando eu coloco a ração, que eu chego perto, ele rosna para mim. Sim. Ele rosna e eu não posso chegar perto. Comportamento. Ele foi acostumado. Ele foi acostumado, só isso. Não é que ele é ingrato. Não existe isso, né? Não existe ingratidão. Existe condicionamento. Ele está lá para vigiar. Funcionamento. Ele não te enxerga como líder dele. Ele não te enxerga como o dono dele. Para ele, apesar de você ter colocado o alimento lá, depois que você botou o alimento, ele quer proteger o alimento, é o que ele tem. Ele te ignora, na verdade. Ele é simpático com você, mas como dono... Do pão com manteiga. Ele te ignora. É isso. Ele acostumou você, Angélica, você dá a sobremesa. Você não dá o alimento. O pão com manteiga para ele, não, pode estar errado a minha maneira de pensar. É um brinde que você dá a ele. Agora, alimentação, animal nenhum, você deve chegar perto. Qualquer animal, se tiver alimento perto, sai de perto, porque ele vai estranhar realmente. Tudo isso, gente, olha só, tudo isso depende da forma como o animal é criado, ok? Nós já falamos isso. Quem quiser aí, tem aí nos canais fechados aí vários programas que mostram exatamente isso. O animal é diabo, a pessoa dá um novo comportamento para ele, ele vira um carneirinho, porque ele é condicionado, ok? Ele se condiciona de um jeito e condiciona do outro. Lembra que eu falei aqui, lá do Doberman, nem sei qual era a raça mais, ele ia lá, bebia água e do lado tinha um paninho, ele batia a boca no paninho? Ele foi acostumado. Não é que ele é chique, é de elite, eu vou enxugar aqui com o meu guardanapo e agora eu vou... Não. Ele foi condicionado desde pequenininho. Bebeu água, a dona botou do lado. Ele botou lá, botou do lado. Ele acostumou, até fazer sozinho. Tem uma menina que mora nos Estados Unidos, ela tem um canicurso. Canicurso é um cachorro, parece um boi, gigante. E é um doce de cachorro. E ele só faz aquilo que ela libera. Inclusive a comida. Ela bota a comida, ele senta e ele só vai para a comida quando ela dá o comando para ele comer. E mesmo ele comendo, ela pode tirar o pote da boca dele que não faz nada. Por quê? Porque ele foi acostumado com isso. Ele não vê aquela pessoa como ameaçando ele. Entende? Então, tudo isso é condicionamento. Pode mudar completamente. Depende do quando ele for
conduzido para isso, para essa mudança de comportamento. Diga, Íria. Gente, vamos parar aqui na pergunta 596, tá bom? Mauro, agorinha, quando você estava falando que alguns cachorros são usados para detectar câncer, se não me engano, câncer, você falou, né? Eu lembrei de uma coisa. É interessante isso, né? Essa questão. A mensagem que a menina do céu leu hoje de manhã, desculpa, agora, no início da aula, foi sobre os mistérios de Deus, né? Os mistérios do Criador, e parece que encaixou direitinho no nosso assunto, não é verdade? E quando você falou sobre mistério, os animais que detectam câncer, eu já li alguma coisa sobre isso na internet, dizendo que nós emitimos para os animais uma certa aura ao redor de nós, quando nós estamos, e aí eu lembro do que o Ronald falou, se a gente passa no trilho, o animal sabe, ele não passa naquele trilho, mas se a gente sai do trilho, aí ele vê, é como se ele visse a aura nossa, que a gente abate ele, eu imagino que seja assim. E aí eu quero contar para vocês um caso que aconteceu há poucos dias, bem rapidinho. Eu fui no interior do município com uma tia minha, e lá, colonos, eles têm animais de diversos tipos, né? E aí estava todo mundo lá dentro de casa, na varanda e tal, e eu saí, tem um riacho, um campo que chama potreiro, onde que ficam os potros, as vacas, etc. e tal, e eu entrei naquele potreiro e fui andar um pouco naquela água do riacho lá, e fiquei lá acariciando os bois, os animais, as vacas, passando a mão nas vacas, conversando com elas. E tinha um boizinho que estava assim, mais longe de mim. Eu fiquei lá, sentei e chamei ele, ele veio, ele deitou perto de mim, eu deitei a cabeça dele no meu colo, fiquei acariciando, conversando com ele, passando a mão, numa boa, numa sombra, né? Uma tarde muito quente. E, de repente, a minha tia me chama, sai de perto desse boi com urgência, porque é um touro muito bravo, é um tourinho muito bravo. Mas comigo ele não fez nada, ele ficou ali deitadinho, numa boa. Então, eu fico pensando se a gente não tem realmente uma aura, né? Que a gente emite as coisas. Não sei, eu vi outro dia um vídeo de uma pessoa falando na internet sobre isso, dizendo que quando a gente mata os animais, come os animais, a gente tem essa aura mais pesada. Não sei se isso confere. Faz 4 anos que eu não como carne, não sei se é por causa disso. Só sei que o animal não avançou em mim, não avançou, mas ele é muito bravo, todo mundo tem medo dele. Não, olha só. Existem algumas coisas em termos de conceito que a gente precisa entender, né? A aura é uma exteriorização do nosso campo energético, né? Então, ela se altera a depender de como está o nosso estado psíquico, físico, emocional, ok? Então, essas 3 situações alteram esse campo energético, beleza? Então, a alimentação em si não é fator que vai mexer na minha aura, ok? Então, não é a alimentação que vai fazer isso. Agora, o meu estado emocional, fisiológico ou psíquico, isso sim vai mexer com esse meu campo energético. A questão lá dos animais é porque, eu volto a falar, eles, dependendo da situação em que eles, por exemplo, se eles estão alimentados, por exemplo, tubarão é um dos animais mais agressivos que tem. Mas, se ele estiver alimentado, é como outro animal qualquer. Ele não vai te agredir, entendeu? Não vai avançar em você, de graça. Então, são esses os comportamentos que os animais repetem na grande maioria das espécies, entende? Então, isso é importante a gente entender, para que a gente vem estudando exatamente para isso, para entender o papel, né, dos animais
nesse nosso contexto, nessa nossa existência, né? Para que a gente possa fazer essa distinção, né? Nós já vimos aí anteriormente as respostas dos livros dos Espíritos a respeito disso. Então, a gente, muitas das vezes, eu volto a falar, eu respeito a opinião de todo mundo. Nós estamos aqui para entender o que a doutrina espírita fala a respeito. Existem várias pessoas que trazem as suas teorias, nós respeitamos, mas não necessariamente precisamos aceitá-las, né? Então, tem muita gente que fala muita coisa a respeito do comportamento humano / interferência na relação com os animais. Algumas coisas têm sentido, outras coisas não têm menor sentido, né? Mas nós temos que aprender, é um caminho de aprendizagem, né? De aprendermos a conviver com esses elementos que eu chamo, né? De elementos estruturais do universo, né? Nós já vimos lá anteriormente, né, qual é o papel do reino mineral, vegetal e animal na nossa existência. Por que que eles existem? Então, tem lá um papel bem estabelecido. Então, é isso que nós estamos aqui, nos aprofundando para entender exatamente como isso ocorre. Tudo bem, gente? Então, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Vamos parar, então, lá na pergunta... Amava Grupo Rural, amava Fantástico. Algum áudio aberto aí? Nós paramos, então, aqui na pergunta 596, tá bom? Anotem aí para a gente voltar na semana que vem. Só no ano que vem, Mauro. No ano que vem. Verdade. Vou ficar com saudade, vai só na virada do ano. Vamos, então, fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar o nosso encontro de hoje. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Então, vamos pedir à nossa irmã Roseni. Roseni, você faz a nossa prece? Mauro, eu estou com umas crianças aqui no quintal e não vou poder fazer, que estão conversando, tá bom? Tá bom. Tá bem. Alguém, então, gostaria de fazer? Posso fazer, Mauro? Então, tá bom, Ilha, por favor. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer por mais este encontro que tivemos. Queremos hoje, como último estudo do Livro dos Espíritos deste ano de 2022, te agradecer também pelo ano inteirinho que estudamos. Queremos te agradecer por todas as oportunidades que tivemos de aprendizado. Eu acho que só temos que agradecer. Por isso, quero convidar os meus colegas, meus irmãos que estão aqui, para nós rezarmos um Pai Nosso em forma de agradecimento pelo ano inteirinho, para que nós possamos descansar em paz depois desse estudo tão magnífico que tivemos. Se alguém não quiser abrir o microfone, não precisa, pode orar em silêncio, e eu oro aqui com vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim da mesma forma que perdoamos os nossos ofensores, devedores. E não nos deixes cair nas tentações do inimigo, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do assim seja. Amém. Então, desejo a todos um até amanhã. Um beijo, pessoal. Até amanhã estaremos aqui no Estudo do Evangelho. Oi. Até amanhã. Mauro, Isabel está bem? Está tudo bem? Ela tem 3 semanas que ela não participa. Ela está viajando. Ah, tá. Tá bom, mas ela está bem. Tá. Obrigado. Mauro. Gente, um beijo. Oi, Mauro, Zé. eu queria aproveitar a oportunidade